Com a permissão do nosso Deus de amor e justiça, estamos iniciando mais o Diálogo Espírita. Hoje é dia do quadro Reflexões de AZ e nós chegamos novamente à letra H para examinarmos hereditariedade, hierarquia e habitação dos espíritos. Temos ainda o fonte Allan Kardec e o Espiritismo responde, onde a pergunta é acerca de pagamentos realizados por atendimentos nas instituições espíritas. Mas antes nós queremos registrar aqui a nossa solidariedade a todo o povo gaúcho pela calamidade provocada pelas chuvas no mês passado. Nós já tratamos aqui em outras oportunidades da visão espírita a respeito desse tipo de acontecimento, inclusive quando de um evento semelhante que afetou os estados do Paraná e Santa Catarina em outubro do ano passado. Quem quiser relembrar ou assistir, caso tenha perdido, nós indicamos os programas 403 e 557. Vou repetir, 403 e 557. Este último mencionando especificamente estes fatos, estas chuvas que assolaram os estados do Paraná e Santa Catarina, como eu frisei. Vocês sabem que todos os nossos programas, eles são, depois que são veiculados aqui no canal comunitário, no CWB-TV, eles são disponibilizados no YouTube, né? E onde são facilmente acessados. Basta colocar no Google lá uma pesquisa Diálogo Espírita Paraná ou entrando diretamente no nosso site www.adpr.org.br, lá na página inicial vocês encontram o ícone do Diálogo Espírita e lá vocês se defrontam com todos os nossos, com esse de agora, 586 programas ao longo destes 11 anos que nós trouxemos aqui. Então, nossa voz desta semana envia as melhores vibrações para todas as pessoas que foram afetadas de alguma forma, mais ou menos intensamente, pelas inundações do Rio Grande do Sul. Mas queremos incluir neste nosso abraço espiritual todos os que atuaram nos resgates e atendimentos gerais às vítimas. A todos que fizeram doações das várias regiões brasileiras e numa demonstração belíssima de solidariedade e compaixão diante do sofrimento de seus semelhantes. Que Deus os abençoe a todos e que os rio-grandenses do Sul saiam muito mais fortes do que entraram nessa duríssima provação. Reflexões de AZ, nós vamos começar aqui com a Rose, à minha direita, para falar sobre hereditariedade. Rose. Quando nós falamos de hereditariedade em doutrina espírita, né, nós normalmente temos um campo de discussão a respeito dos efeitos da nossa carga genética na formação do corpo e, ao mesmo tempo, os ascendentes espirituais, a própria modelagem do perispírito no corpo novo. O que nós sabemos? Né? Que nós somos herdeiros de nós mesmos. Recebemos um corpo que, de uma certa forma, ele sintetiza o nosso estágio evolutivo e expressa as nossas necessidades evolutivas dessa encarnação. Estamos sujeitos à carga genética dos nossos genitores, mas entre os milhares de espermatozoides passíveis de obter a fecundação, o espírito, segundo André Luiz em Missionários da Luz, isso já em 1943 ele dizia, o espírito ligando-se ao óvulo antes da fecundação atrai magneticamente o espermatozoide mais apto a fecundá-lo de acordo com o seu molde perispiritual, num processo mecânico e natural, né, de modelagem do corpo físico de acordo com as necessidades evolutivas daquele espírito. Pode haver também intervenção de mentores espirituais para auxiliar na seleção do espermatozoide quando aquele espírito reencarnante tenha determinadas tarefas que precisam um organismo bem apto à missão que ele vai desempenhar, ao trabalho que ele tem que fazer, e só a sua bagagem espiritual não atrairia por si só o espermatozoide mais adequado. Isso foi confirmado por pesquisas científicas desde 1943, somente em 1991, quando uma equipe de especialistas americanos e israelenses descobriu
que algumas substâncias químicas secretadas pelo óvulo é que atraem o espermatozoide específico. Não é o mais rápido, não é o mais forte que fecunda o óvulo, mas algum atraído de alguma forma por alguma carga química emitida pelo próprio óvulo, comprovando as informações espíritas de que nosso corpo é modelado conforme a nossa carga energética, de acordo com a nossa necessidade evolutiva, dentro dos limites da hereditariedade, mas numa escolha ampla daquilo que convém mais. Andréia, você vai falar depois sobre herança. Ela falou que somos herdeiros de nós mesmos, ou seja, já entra na herança. Você quer falar um pouquinho sobre hereditariedade? Herança ou hierarquia? Aliás, desculpe, hierarquia. Tá. Você quer complementar o que ela falou sobre hereditariedade? Alguma coisa sobre hereditariedade também? Eu acho que foi perfeita. A Rosa sempre é completa, né, Rosa? Ai, meu Deus, socorro! Fala sempre muito bem sobre os assuntos. Significa dizer que não é porque a gente fala, né, para ciências materiais, acredita-se que tudo venha dos pais, né? Exato. E aí nós espíritos contrapomos alguns argumentos aí, como por exemplo em relação às ideias inatas, né? Da onde elas surgem. Muitas vezes o músico é filho de músico, o pintor é filho de pintor, mas às vezes o pintor é filho de um pedreiro, vice-versa, não tem nada a ver. Irmãos gêmeos com tendências, com personalidades e com desejos, aspirações, gostos pessoais completamente diferentes. Então a hereditariedade, como ela disse, ela ajuda, ela limita. Modela o corpo somático, né, de acordo com o perispírito, depois o corpo físico, porém, certas coisas, Jesus já dizia, o que é do corpo, o que é do espírito, né? E é interessante também na questão da hereditariedade, né, que o modelo do nosso corpo físico, ele também obedece a algumas questões espirituais no sentido de muitas vezes aquela pessoa precisa desenvolver outra habilidade, mesmo ela tendo, né, uma carga genética que o pai já tem uma facilidade. E que é a intervenção, né, no processo natural. Dentro da hereditariedade, na seleção natural do espermatozoide, mas entre as milhares de possibilidades, é atraído mais apto, por intervenção, daí não por simples atração magnética. Isso vale para as coisas boas, coisas positivas, gerais, e inclusive para as enfermidades. Nós já falamos aqui muitas vezes, né? Também é o mesmo caso, dentro da mesma família, entre irmãos, às vezes várias pessoas desenvolvem uma certa doença e um ou outro não, ou o contrário, né? Então isso demonstra que existe um ascendente espiritual. Exatamente, né? Existem muitas coisas que não são facilmente perceptíveis aos nossos sentidos físicos para compreender. Só o conhecimento da doutrina espírita permite entender certas coisas. Bom, eu tinha falado de herança, qualquer coisa não tem nada a ver, viu, gente? O que ela vai falar é sobre hierarquia. Suponho que seja... que de certa forma tem a ver com o que a Rose falou, porque somos herdeiros de nós mesmos, e a hierarquia tem a ver com isso, não é? Que é a aprendizagem moral. Como que um espírito... Espiritualmente a hierarquia... E hierarquicamente falando, o espírito ele se torna moralmente desenvolvido, a aprendizagem completa, né, é um espírito puro. Então, o Kardec ele já atentou para isso, que a gente não pode colocar esse conhecimento da hierarquia dos espíritos de forma tão estanque ou fixa, né? Tem muitas nuances, tem muitas características, tem muitas variáveis, mas a grosso modo, lá no Evangelho segundo o Espiritismo e também no Livro dos Espíritos, existe uma organização para a gente entender um pouco essa hierarquia. E já falamos disso em outros programas também, mas, a grosso modo, a escala espírita é dividida em 3 ordens, né? A primeira ordem, a segunda ordem e a terceira ordem. E é subdividida em classes de espíritos. Então, na primeira ordem, compreenderiam todos aqueles espíritos que alcançaram o grau máximo e supremo da perfeição, né? A gente chama da primeira classe de espíritos puros. A segunda ordem são os bons espíritos, com predominância do espírito sobre a matéria, né? E pelo desejo do bem. Então, a segunda ordem já são espíritos que
já buscam o bem, né? E é dividido em 4 classes. A segunda classe, que são os espíritos superiores, a terceira classe, espíritos de sabedoria, aí vem em seguida os sábios, e a quinta classe, os benevolentes. Essa hierarquia de espíritos, todos esses espíritos já evoluíram moralmente, já buscam o bem, já estão num patamar mais elevado, evolutivamente falando. A terceira ordem são os espíritos imperfeitos, que caracterizam-se pela predominância da matéria sobre o espírito e pela inclinação ao mal, infelizmente. O orgulho, o egoísmo e todas as más paixões lhes são consequência. E eles têm a intuição de Deus, mas na maioria das vezes não compreendem Deus. E o seu caráter revelam a sua linguagem. E também são algumas características de pensamentos que não são elevados. Aí entra aqui a classe dos batedores, dos perturbadores, a sétima classe dos espíritos chamados neutros, os pseudo-sábios, a nona classe dos espíritos levianos e a 10ª classe dos espíritos impuros. Então a gente consegue abrir um pouco mais de informação lá no Evangelho e também no Livro dos Espíritos sobre essa hierarquia que Kardec trouxe na codificação, né? Vantagem que no plano espiritual é meritocracia, né? Manda quem é melhor, diferente da Terra. Vocês não estão vendo aqui, mas eu gostei muito da pirâmide que a Andrea colocou ali. E é bem isso, é bem representativo, né? É óbvio que esses espíritos puros, que é da primeira ordem lá em cima e constituído por uma única classe, é a minoria, né? Depois a pirâmide vai se abrindo o triângulo e a base é formada pela grande maioria de espíritos ainda da terceira classe, da terceira ordem, né? Ainda com essa predominância, com essa inclinação para o mal. Então, do nosso ponto de vista, né? Porque quando chegar espírito puro, provavelmente um dia, né? Aí é que começa a base lá para outra classificação. O progresso é infinito, né? Porque nós só podemos atingir a perfeição relativa, a perfeição absoluta só de Deus. A gente vai passar para o terceiro item, que é a habitação, eu completei, né? Habitação dos espíritos, não dos encarnados. É muito interessante, né? A maioria de nós, quando pensa, né, em plano espiritual, em paraíso, etc., pensa num lugar assim abstrato, etéreo, nuvens, né? Tudo muito bonito, idealizado, mas fora das leis naturais. E, na verdade, no universo, segundo os espíritos, tudo é formado daquilo que eles chamam fluido básico, fluido universal ou fluido cósmico, que é uma energia básica ou partículas básicas, não sabemos ainda, que constitui tudo que existe e que se materializando, se condensando, forma matéria densa, forma matéria escura, forma energia escura e forma o plano espiritual. No plano espiritual, as habitações não são construídas assim a passe de mágica por mera ideação. Obedece também a leis naturais apenas noutra dimensão vibratória. Não há mágica, né? Nos planos, pelo menos nos planos imediatos à evolução nossa terrestre, os processos são naturais de crescimento, de construção, de esforço e de trabalho também. Tudo é formado desse fluido básico universal que forma nossos próprios corpos e a matéria densa apenas noutra dimensão vibratória. Para nós, eles não refletem a luz, por isso que são invisíveis para nós. Mas para os espíritos, eles são tão densos na mesma dimensão vibratória quanto essa cadeira é para mim. Então, quando pensamos em habitação dos espíritos e plano espiritual, temos que pensar em termos da mesma realidade que nos cerca, adaptadas às suas circunstâncias, à sua forma de vida, cada vez menos densa à medida que o espírito se purifica, que se modifica em direção a Deus, e cada vez mais densa à medida que ele se aproxima do nível da vida corporal. Então, a habitação do plano espiritual, ela é feita da mesma matéria que forma o nosso corpo físico, em outras dimensões vibratórias sujeitas às suas próprias leis naturais, mas dentro de um conjunto harmonioso que forma o nosso próprio universo.
A Andrea vai contar uma historinha aqui, eu não ouvi ainda. Só para, antes de passar para ela, então, pelo que se depreende do que a Rose falou, os espíritos não ficam flutuando por aí, né? Até podem volitar, mas tem caminhos. Tem caminho, né? E tem um lugar onde são atraídos para fazer o seu repouso. Andrea. E justamente sobre isso, no livro Quando se pretende falar da vida, o jovem de formação israelita Roberto Muscati, desencarnado em 14 de março de 1979, apresentou, melhor dizendo, 22 mensagens psicografadas através de Chico Xavier, endereçadas aos seus pais e seus familiares. E na mensagem de 16 de novembro de 1979, ele relata para a mãe o seu desligamento do corpo. E ele diz que ele recebeu a ajuda do avô, o Moseque Aaron, o qual, ao pronunciar as palavras, que ele fala lá na língua deles, era um Deus significando um ano em Jerusalém. E aí o avô tranquilizou esse jovem, e ele adormeceu. E quando ele acordou, ele viu-se num leito, junto com a sua avó também, junto com ele. E daí, depois de algum tempo, ele relata os lugares bonitos que ele estava. E aí ele ficou sabendo que esse avô contou para ele, que ele estava numa região, lá do país de origem deles, e que ele se sentia muito acolhido por aquele lugar. E o Espírito diz: vinha saber então que eu me achava em Eretz Israel, terra de Israel, ou terra de renascimento, cuja beleza é indescritível. Ali naquela província do espaço terrestre se erguia uma outra cidade luminosa de profetas. Eu achei tão bonito, porque segue a origem dele, Uhum. E ele não há continua... mágica, mas há um profundo respeito à individualidade, às ligações amorosas, afetivas e familiares, Obrigado pelo carinho da audiência de vocês todos. Até a próxima semana. Você conhece o Clube do Livro Espírita de Curitiba? Com ele, você tem descontos de até 60% no preço de capa. E a cada 2 meses, recebe 1 ou mais livros em seu endereço. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. E ainda ganhe uma assinatura do jornal Comunicação Espírita durante o período de 1 ano. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Associe-se e contribua para a manutenção do programa Diálogo Espírita. Jornal Comunicação Espírita, 163ª edição. O sol da vida há de rebrilhar, é a matéria de capa. Nosso jornal completa 27 anos, editorial. Em palavra dos espíritos e dos espíritas, a parte final da reencarnação sob diversos aspectos. E a estreia de conexões e reflexões de A a Z. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Olá, amigos. No quadro Fonte Allan Kardec de hoje, a questão que nos é proposta é a seguinte: a suposta ideia de que os bons morrem antes dos maus. Muitas vezes, diz-nos o Evangelho segundo o Espiritismo, e vemos isso ao nosso redor com frequência, as pessoas dizem: se fosse um homem bom, teria morrido. Como é um bandido, ou uma pessoa que não tem um bom proceder, escapou e não aconteceu nada. Dizem-nos os espíritos que isso, em alguns aspectos, não deve ser dito porque não é caridoso, mas pode ser verdadeiro. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa que desencarna ainda jovem, após alguns anos de existência, ou está completando o período anterior de que necessitava para aprimorar uma experiência incompleta, ou muitas vezes já viveu na Terra aquilo de que necessitava. A vida na Terra é uma provação, uma expiação, uma tarefa, uma oportunidade de educação, trabalho e aprendizado.
Mas não podemos deixar de reconhecer que para as pessoas que já são virtuosas, as quais nós um dia esperamos chegar a pertencer, né? Todos nós sonhamos com os séculos chegar lá, a sermos virtuosos de verdade, mas para as pessoas verdadeiramente virtuosas, a vida na Terra normalmente é um pouco pesada. Por quê? Porque aquele que age de acordo com a consciência, que faz o bem, que não procura agradar os poderosos, de acordo com os valores da matéria, com os valores do mundo material, normalmente não vence na existência terrena. Tem uma vida mais dolorosa, mais de provação, mais de dificuldades. Não é essa a nossa realidade ainda por sermos um mundo inferior. Dizemos muitas vezes, né, os maus prosperam na Terra, significando que a Terra ainda é um planeta de expiação e provas, um planeta relativamente inferior e que nos compete trabalhar para melhorá-la. Estamos aqui porque temos afinidade com esse estágio de aprendizado. Mas, muitas vezes, necessitamos de uma existência muito longa, porque temos muito a trabalhar e a aprender. Temos resgates a fazer, temos oportunidades a aproveitar, e alguns espíritos que renascem já numa condição de moralidade, conhecimento superior, podem, ocasionalmente, ter uma vida mais curta. Isso acontece? Acontece. Entretanto, é o mal, é aquele que não aprendeu ainda, somos nós que temos imperfeições grandes, processos profundos de aprendizagem a realizar, que precisamos viver o máximo que for possível, porque temos muito a aprender, temos muito a ressarcir, temos muito a devolver ao planeta em harmonia, trabalho, doação e equilíbrio, em compensação pelos milênios em que ainda estávamos distanciados da busca desses valores. Então, quando alguém morre jovem, é uma pessoa equilibrada, deveríamos até não lamentá-lo, embora a saudade que fica, mas entender que o que ele tinha a fazer aqui já terminou, que a hora do seu desencarne chegou porque ele havia concluído a sua tarefa. Confiemos em Deus, que nada faz de inútil, que não desperdiça uma vida humana. E saibamos que aquele ente querido, muitas vezes, que partiu aos nossos olhos precocemente, estava com seu plano reencarnatório organizado daquela maneira. E o que tinha a aprender nessa existência, provavelmente já concluiu. Isso não significa que está distante de nós, nem morto, mas que continua vivo, atuante, trabalhando, amando e sendo amado. E nos aguardando, se soubermos também agir com correção, para podermos reencontrar nossos entes amados. Então, quando dizemos que às vezes as pessoas de bem vivem pouco, saibamos que precisamos viver muito na Terra, porque temos muito a aprender e a trabalhar. E que aquele que partiu, às vezes já concluiu a sua tarefa e a sua missão. Deixemos que vá com o nosso amor, nossa admiração e nosso carinho, e nossa compreensão e respeito pelos processos divinos. Muita paz. Jornal Comunicação Espírita, 163ª edição. O sol da vida há de rebrilhar, é a matéria de capa. Nosso jornal completa 27 anos, editorial. Em Palavra dos Espíritos e dos Espíritas, a parte final da reencarnação sob diversos aspectos. E a estreia de Conexões e Reflexões de A a Z. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Olá, amigos. No quadro Espiritismo Responde de hoje, temos a seguinte questão. Nas instituições espíritas, há algum tipo de pagamento? Bem, essa é uma questão bastante delicada. Por quê? Eu vou ler aqui um trecho que é uma nota do Conselho, ou melhor, da Federação Espírita, falando a respeito da instituição espírita no aspecto de lei. E diz assim: sucede que em 23 de dezembro de 2003 foi publicada a Lei número 10.825, que inclui no artigo 44 do Código Civil alguns incisos
estabelecendo como pessoas jurídicas de direito privado, respectivamente, as organizações religiosas e também partidos políticos. Considerando que os centros espíritas passaram a ter liberdade de criação, organização, estrutura interna e funcionamento, a forma de gerir a instituição deve se relacionar à sua realidade e às suas conveniências, podendo-se, inclusive, continuar a ter associados ou outra categoria cuja designação lhe pareça mais adequada, objetivando compatibilizar com as finalidades estatuárias. Então, a Casa Espírita é uma organização que pode ter associados. Esses associados, eles vão contribuir com um valor dentro do que a lei estabelece, que ele possa pagar, né, que esteja de acordo, para ajudar na manutenção da casa, como, por exemplo, todas as despesas de uma casa normal, como água, luz, internet, todas as coisas que a gente precisa manter. Por exemplo, aquele espaço para receber as pessoas, ter lá a água mineral para aquela pessoa quando ela vai tomar o passe, enfim, várias outras coisas que a gente sabe que são de despesas normais, como qualquer associação. Então, nesse aspecto, existe sim, né, o associado contribuindo, mas esse valor não é estipulado, isso é dentro do que a pessoa pode contribuir, pode pagar. Então, que fique bem claro. Algumas casas espíritas, por exemplo, têm alguns serviços, por exemplo, o bazar, algumas formas de levantar fundos para auxiliar a comunidade. A livraria, né, que vende livros, os próprios autores desses livros também podem, por exemplo, receber em troca e geralmente utilizam esse valor dos seus livros, desses direitos autorais, para auxiliar a instituição espírita ou algumas casas que fazem o bem, que fazem a caridade moral e material. Bem, o passe, o atendimento espiritual, esse não pode ser cobrado. A gente não pode entender ou aceitar casas que façam a cobrança de quando a pessoa vai lá assistir a palestra e recebe algum tipo de atendimento espiritual, né? Dai de graça o que de graça recebei. A mediunidade não pode ser comercializada. Isso a gente precisa separar bem. Então, existe toda a despesa de uma casa normal, de uma instituição que precisa se manter. Existe todos os trabalhadores ali voluntários que muitas vezes doam o seu tempo, a sua arte, por exemplo, fazendo os materiais para o bazar, né? Costurando, fazendo artesanatos. Aqueles autores de livro que cedem os direitos autorais para auxiliar a casa espírita. No entanto, a ajuda, a caridade moral, a ajuda espiritual, essa não pode ser cobrada nunca. Então, precisamos atentar para esse detalhe. É importante também a gente sempre lembrar, né, que todos aqueles trabalhadores trabalham de forma voluntária, mas muitas vezes existem funcionários que são registrados e recebem o seu salário. Por exemplo, a pessoa que é a servente, que vai fazer a limpeza do local, ou então algum outro funcionário, por exemplo, que vai fazer a contabilidade ou que trabalha com a parte jurídica. Então, meus amigos, essa é a resposta para essa questão. Mais informações vocês podem encontrar lá na Federação Espírita, no site. Muita paz a todos, um abraço, até a próxima.